gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, né? Hoje, na verdade, o dia de São José foi ontem, né? Mas na liturgia, né? É lembrado também, é celebrado também no dia de hoje, né? Então hoje, né? Ao invés de duas leituras, nós teremos três, né? A primeira e a segunda e o Evangelho também, tá? Então, as leituras, elas falam para a gente que os projetos de Deus são realizados por pessoas compromissadas, né? Pessoas de fé, compromissadas com sua vontade. A exemplo de Abraão, nosso pai na fé, e de José, descendente de Davi e pai adotivo de Jesus. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 e 5, depois o versículo 12 a 14 e depois o versículo 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 e 5, depois o versículo 12 a 14 e depois o versículo 16. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ia a tua casa para minha habitação? Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então, como nós podemos ver aqui, né, na primeira leitura, Deus ele pede para que Natã vá até Davi, para que Natã diga a Davi os planos de Deus para ele, né? Então, que nós realmente possamos, né, sempre acolher os planos de Deus na nossa vida, que nós realmente sejamos pessoas compromissadas, né, pessoas de fé compromissadas, fazer sempre a vontade de Deus. Como eu falo sempre, Deus tem planos na nossa vida, né? Então, que nós realmente possamos procurar sempre, cada vez mais, fazer a vontade de Deus, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18, depois o versículo 22. Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18, depois o versículo 22. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te construí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então, como nós podemos ver aqui, né, na leitura, na segunda leitura, fala exatamente, né, sobre a fé de Abraão, né, que Deus fez uma aliança com ele, né, e disse: você vai sair da terra, você vai sair da sua terra, né, e vai para onde eu lhe disser, e você será pai de muitas nações, né? Então, Abraão teve fé, né? Ele procurou sempre fazer a vontade de Deus, né? Procurou, né, acolher sempre os planos de Deus, né? Então, que nós realmente possamos também ter esse compromisso, né, de sermos fazer a vontade de Deus, de acolher os planos de Deus para a nossa vida, que fazer sempre, né, fazer com que sempre a vontade de Deus seja feita. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 1,
versículo 16, depois o versículo 18 a 21, depois o versículo 24. Mateus capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 a 21, depois o versículo 24. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás ao seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Então, Maria e José estavam noivos, e aí, como nós sabemos, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, veio a Maria e disse que ela iria conceber através do Espírito Santo e daria a luz ao nosso Salvador. Só que José e as outras pessoas não sabiam disso. E aí ele ficou sabendo, E aí, como ele era justo e não queria infamar Maria, porque ele estava pensando, porque ele não sabia que Maria tinha concebido do Espírito Santo, Mas como ele era justo e não a queria infamar, então ele atentou, projetou deixar Maria secretamente. E aí, quando ele estava planejando isso, veio o anjo do Senhor a José e disse: José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela concebeu através do Espírito Santo, Ela dará à luz um filho e chamará do seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então, isso é um projeto de Deus para Maria, e Maria acolheu esse projeto de Deus para a vida dela, Então, José fez exatamente a mesma coisa, Ele acolheu a Jesus como filho, como filho adotivo, porque Jesus é filho de Deus, e também recebeu Maria como esposa, Então, ele fez a vontade de Deus, Ele fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa, Então, que nós realmente possamos ter esse compromisso, Assim como Maria acolheu o projeto de Deus para a vida dela, que foi acolher a Jesus, Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, E José também, como pai adotivo de Jesus, também acolheu a Jesus. Então, que nós realmente possamos, sempre como pai adotivo de Jesus, também acolheu, E que nós realmente possamos também acolher Cristo sempre na nossa vida, Que nós realmente possamos também acolher, o projeto de Deus para a nossa vida, assim como Maria fez, assim como José também fez, tá certo? Então, que nós realmente possamos, possamos também ser pessoas de fé, e pessoas compromissadas com sua vontade, assim como o exemplo de Abraão na segunda leitura e como o exemplo de José também no Evangelho, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.